novamente, professora Marina Kamimura aqui. Hoje nós vamos então dar continuidade à nossa aula de TR de coluna vertebral e continuamos os estudos de coluna cervical. Porém, agora nós iremos verificar os protocolos especiais. Nós iremos estudar então 3 protocolos especiais de coluna cervical. Então, as oblíquas, hiperextensão de coluna cervical e hiperflexão de coluna cervical. Bora lá? Então, vamos lá. O primeiro protocolo que nós iremos estudar é a incidência oblíqua anterior de coluna cervical. Lembrando que essa incidência ela pode ser oblíqua anterior, tanto direita quanto esquerda. Nessa imagem, o que a gente consegue verificar? A gente verifica que é uma oblíqua anterior direita, porque é o lado direito da paciente que está sendo encostado lá na estativa, ok? Se vocês seguirem sempre essa regrinha, vai ficar muito fácil de vocês identificarem quais serão os lados, tá bom? Então, olha lá, antes da gente iniciar todas as regrinhas, todo o protocolo mesmo de coluna cervical, dá uma olhadinha no posicionamento da paciente. Tenta anotar primeiro antes de você passar os slides. Como que a paciente ela está posicionada? Ela está sentada? Ela está em pé? Ela está angulada, obliquada? Tentem anotar isso no caderno. Anotaram? Então, vamos lá. Então, a paciente, ela encontra-se em posição ortostática, virada para a estativa. Então, ela está um pouco de frente para a estativa, mas não totalmente. Então, a paciente, ela encontra-se obliquada com o lado direito encostado na estativa. Se é o lado direito que está encostado na estativa, nós vamos chamar essa incidência, então, de oblíqua anterior direita. Vamos dar continuidade para a verificação dos protocolos? Para essa incidência, nós utilizamos o tamanho de filme 18 por 24 na longitudinal, sendo que, se a paciente ela estiver em ortostático ou ela estiver em decúbito dorsal, nós utilizamos sempre a grade Potterbook. Se for possível, utilize protetor de gônadas. Se existir protetor de gônadas no seu serviço, coloque no paciente. Então, o posicionamento dela, a paciente está em posição ortostática, mas o corpo está rodado, ou seja, obliquado a 45 graus de frente para a estativa. Então, se vocês voltarem naquela imagem, vocês conseguem verificar que a paciente está um pouco na diagonal. Então, ela só está um pouquinho na diagonal, não é muito não, ela não está totalmente perfilada, mas sim obliquada. Então, para a gente posicionar a parte, é necessário apoiar o ombro direito quando você quer realizar uma oblíqua anterior direita, que é aquela imagem. Já, se você quiser realizar uma oblíqua anterior esquerda, você apoia, então, o ombro esquerdo. Os braços, eles precisam estar esticados ao lado do corpo, mantendo a lion paralela ao chão. A cabeça ela tem que estar alinhada e reta, então nada de queixo lá embaixo caído ou queixinho lá no teto, tá bom? O raio central agora, ele é angulado, 15 graus caudal, entrando no nível de C4 ou da cartilagem tireoide. A nossa DFF é de 150 centímetros, muito parecida com um perfil. Um perfil de coluna cervical, galera, se a gente for observar, a cervical ela acaba ficando distanciada do meu filme. Então, eu tenho aquilo lá, eu tenho, querendo ou não, uma distância do meu filme. E essa distância acaba gerando uma magnificação. Então, para que eu diminua esta magnificação, eu distancio a ampola da minha parte. Então, eu vou jogar a minha ampola de raio-x a 150 centímetros. Isso, galera, se vocês lembrarem dos posicionamentos de tórax, é muito parecido. Por que a gente faz tórax com 180 centímetros a 1,80 m? Para que a gente retire a magnificação do coração. É a mesma coisa com a incidência, tanto perfil de cervical e de oblíquo anterior também. A gente distancia, já que há uma distância entre a parte e o filme. E a gente não quer justamente essa magnificação, porque isso acaba gerando uma distorção e uma medição errônea dos tamanhos reais
das minhas vértebras cervicais. No primeiro vídeo de coluna cervical, que nós falamos dos protocolos de rotina, eu errei. Eu acredito que eu coloquei 100 centímetros e, na verdade, está errado, tá bom, turma? É 150 centímetros e eu acabei passando isso despercebido. Mas fiquem tranquilos que logo, logo eu corrijo o primeiro vídeo, tá? Mas, então, qual que é o sentido da gente colocar a ampola a 150 centímetros do meu paciente? Concorda? Observem essa imagem. Eu tenho uma distância, olha isso aqui, uma distância entre a parte com a minha estativa, com o meu filme. Então, esta distância acaba gerando uma magnificação na sua imagem. Então, as vértebras cervicais, elas acabam ficando um pouco maiores. Então, para que a gente evite que isso aconteça, a gente joga a ampola lá para 150 centímetros. Então, vamos lá? Agora, uma coluna cervical oblíqua posterior. Lembrando que tudo que encosta na estativa vai levar o nome do lado. Então, se é o lado, olha novamente, é o lado direito da minha paciente que está encostado na estativa, eu vou chamar essa incidência de incidência oblíqua posterior direita de coluna cervical. Então, vou deixar um tempinho para vocês novamente. Anotem como que a paciente está posicionada, como que a parte está posicionada. Então, vamos lá? Verificar agora o protocolo de oblíqua posterior. Para a oblíqua posterior, nós utilizamos o tamanho de filme 18 por 24 na longitudinal, de novo, utilizando a grade Potterbook. Utilizem protetor de gônadas e vamos verificar agora os posicionamentos. Então, o paciente ele está em posição ortostática, mas lembrando, oblíqua. Então, o corpo do meu paciente ele está rodado, ele está obliquado a 45 graus, mas agora de costas para a estativa. O posicionamento da parte. Você deve apoiar o ombro direito para a oblíqua posterior direita e o ombro esquerdo para a oblíqua posterior esquerda. Então, para vocês gravarem isso, se é direita ou se é esquerda, é bem fácil. Tudo que está encostando na estativa é o lado que eu estou querendo fazer. Então, se eu encosto o lado direito, vai ser uma oblíqua posterior direita. Se eu encosto o lado esquerdo, é uma oblíqua posterior esquerda. Os braços esticados ao lado do corpo, mantendo o alion de novo paralelo ao chão, cabeça alinhada em reta, então o queixinho não pode ficar caído nem elevado. Porém, agora, o raio central ele é angulado 15 graus cefálicos, entrando no mesmo nível da cartilagem tireoide ou da C4, sendo que, de novo, a nossa DFF é de 150 centímetros, para que você evite a magnificação das vértebras cervicais. Tudo bem, mas então, por que a gente estuda essas incidências especiais, essas incidências tão diferentes das rotinas? Então, lembrando, galera, as incidências especiais, elas já levam esse nome especiais porque elas são mais específicas para verificação de patologias, de alguma lesão. Então, olha só, alguma lesão mais específica. Então, no caso das incidências oblíquas de coluna cervical, elas são muito importantes para que a gente verifique alguma lesão ou alguma patologia, caso o paciente ele esteja apresentando dores ou sensações alteradas nos membros superiores. Por quê, galera? A gente está falando então de coluna cervical. O que passa ali na coluna cervical, assim como toda a coluna vertebral? O canal vertebral, onde a gente encontra a medula espinhal. E da medula espinhal saem os nervos, sendo que nós temos os nervos sensoriais, os nervos motores e os mistos. Qual que é a função, então, desses nervos? Lembrando que os nervos, eles captam os estímulos do meio e do interior do nosso corpo, ou eles levam informações para os órgãos que respondem a esses estímulos. Então, turma, ele é praticamente o fofoqueirinho, ele que vê, opa, aconteceu alguma coisa? Ele que manda a mensagem lá para o seu sistema nervoso central, para que o sistema nervoso central consiga reagir a esse estímulo, que possa ser tanto externo quanto interno. Então,
por que o paciente ele começa a apresentar essa dor ou essa sensação estranha nos membros superiores? Por exemplo, sensação de formigamento ou não tem mais sensibilidade térmica. A causa, galera, ela pode ser gerada por alguma pressão que os nervos localizados na coluna cervical estão sentindo. Então, é uma pressão sobre esses nervos que saem da coluna cervical através do forame intervertebral. Então, as oblíquas elas vão evidenciar justamente essa parte, o forame intervertebral. E aí, a gente volta a falar um pouco sobre a anatomia das vértebras. Por que é tão importante a gente falar de anatomia nas incidências de radiologia? Então, olha lá, o que a gente consegue visualizar nesse slide? Eu quero que vocês foquem nos forames. Então, primeiramente, a gente verifica um forame chamado forame vertebral, formado, então, pelo corpo e pelo processo espinhoso, enfim, por toda a vértebra, forma um calabouço de ossos, porque é ali no forame vertebral que se forma o canal vertebral e passa a medula espinhal, ok? Agora, quando as nossas vértebras, elas se articulam uma com a outra através dos discos intervertebrais, através dos processos espinhosos, a gente forma mais um forame, que é o forame intervertebral. Então, olha só, não confundam, forame vertebral. Ele é formado, então, entre o corpo e todo o arco vertebral. Uma sucessão de forames vertebrais formam o canal vertebral, por onde vai passar a medula espinhal, ok? Agora, quando as vértebras espinhais são articuladas entre si, os corpos formam um forte pilar para o apoio da cabeça e do tronco. Lembra das funções da coluna vertebral? Lembra lá do esqueleto axial? Forma um pilar de sustentação. E entre cada par de vértebras há duas aberturas que formam o forame intervertebral. Esse forame, galera, permite a passagem da raiz do nervo espinhal e de outras estruturas, como o gânglio da raiz dorsal, artéria espinhal da artéria segmentar, algumas veias, nervos meningos e até ligamentos. Então, olha a volta. O forame intervertebral é essa região que eu vou circular aqui para vocês. E a gente consegue verificar que ali sai, olha só, um nervo espinhal. Então, esse nervo espinhal, ele vai receber estímulos ou mandar estímulos, pessoal. Então, é ele que recebe as informações tanto do meio externo, do meio interno, manda lá para a medula espinhal e finalmente para o sistema nervoso central e recebe as respostas para que a gente realize alguma ação, tá? Então, a articulação dessas vértebras forma o forame intervertebral, de onde saem esses nervos espinhais. Então, olha só, isso daqui tudo é uma articulação, tá? Que acaba formando, então, este outro forame que fica entre as vértebras, por isso o nome intervertebral. Ok, então a gente verificou qual é a importância da realização dessas duas incidências. Tanto a oblíqua anterior quanto a oblíqua posterior, o objetivo delas é que a gente visualize os forames intervertebrais. Mas e aí, qual que é a incidência que eu devo realizar? Eu vou realizar uma oblíqua anterior ou uma oblíqua posterior? Turma, vocês vão escolher a mais fácil, a que vocês tiverem mais facilidade em realizar, ou, dependendo da anatomia do paciente, qual for a que mais se adapta a essa anatomia do paciente, ok? Não existe uma regra. Tudo bem, você pode realizar oblíqua anterior esquerda e oblíqua anterior direita, ou oblíqua posterior direita ou oblíqua posterior esquerda. Fique a seu critério, tá? Eu devo obliquar ou angular o meu paciente para qual lado? Direito ou esquerdo? Então, lembre-se, sempre que vocês forem realizar oblíquas, vocês vão primeiro escolher ou anterior ou posterior. Depois que vocês escolheram, vamos fingir que eu escolhi a anterior. Eu tenho que fazer dos dois lados. Então, eu preciso fazer a oblíqua anterior esquerda e a oblíqua anterior direita.
Lembrando lá, quanto que eu devo obliquar? Lembra, minha paciente fica meio na diagonal, então eu tenho que rodar o corpo do meu paciente a 45 graus. E como que eu devo colimar? Então, você precisa colimar essa estrutura para que você pegue desde C1 até C7. Observem agora essas duas imagens. Vocês conseguem identificar quais são essas incidências? Qual dessas incidências é a oblíqua anterior esquerda? Então, como que vocês fazem para identificar o que é perfil e o que é oblíqua? Primeiramente, lembrem da anatomia das suas vértebras cervicais e a gente tem uma região da vértebra chamada de processo espinhoso. Então, olha lá. Quando a gente fala de um perfil, os processos espinhosos ficam bem evidenciados. Que observando nessas duas imagens, do lado direito eles estão bem evidenciados. Agora, dá uma olhadinha na imagem do lado esquerdo. Essa imagem do lado esquerdo, os meus processos espinhosos, eles estão, parece que fazendo uma curva. Se eles estão fazendo uma curva, é porque ele está quebrado? Não, é porque o seu paciente está angulado. E por que a gente angulou, então, esse paciente? Para que a gente conseguisse verificar o quê? Os forames intervertebrais. Vocês conseguem visualizar nessa imagem? Deixei a tela circulada para vocês todo este canal. Então, esse canal é para quê, turma? Para que a gente, então, verifique se ali tem alguma lesão, alguma patologia. Pode ser que um processo espinhoso esteja próximo ao outro e esteja acontecendo o quê? Literalmente um esmagamento do nervo. Então, se ele está tendo esmagamento do nervo, será que está indo e voltando informação? Ele está recebendo estímulo? Ele está mandando estímulo? Não. Então, o paciente ele pode sentir o quê? Dores, ele pode sentir formigamento nos membros superiores, pode estar perdendo sensibilidade. Entenderam a importância, então, dessa incidência? Então, a incidência oblíqua anterior esquerda é esta imagem do lado esquerdo. Legal, turma. Então, nós verificamos até agora dois posicionamentos especiais de coluna cervical, que foram as oblíquas. A partir desse slide, a gente vai ver mais duas incidências especiais. Esta daqui é a hiperflexão de coluna cervical. Então, galera, hiperflexão. Primeiro, antes de passar o slide, tentem escrever no caderno de vocês. Como que a paciente está posicionada? Ela está em pé, sentada, rodada, ok? Vou deixar um minutinho para vocês, dar uma pausa, primeiro escrevam e depois a gente dá continuidade, para verificar o que vocês conseguiram acertar. Ok, então vamos lá. Paciente, turma, encontra-se em posição ortostática, mas ela fez uma flexão da coluna cervical. E ela fez o que então? Ela fez um espaçamento entre os processos espinhosos. A gente consegue ver que essa articulação entre os processos espinhosos ficou bem aberta, mas que houve uma aproximação dos corpos vertebrais. Eles só não se aproximam totalmente porque ali tem um disco intervertebral, graças a Deus. Para esta incidência, nós utilizamos, então, o tamanho de filme 24 por 30 no sentido longitudinal com a grade Potterbook. Utiliza-se também o protetor de gônadas. O paciente está posicionado em posição ortostática com a região lateral apoiada estativa, ou seja, ele está em perfil. As pernas entreabertas para que ele tenha mais equilíbrio. O plano médio coronal é alinhado à linha central da estativa. O legal desse posicionamento é que a gente pode fazê-lo com o paciente sentado. Olha que bacana também. A gente não tem problema caso, vamos pensar, lembra do paciente cadeirante? A cadeira não vai ficar na frente dele se ele estiver em perfil, por exemplo. Bem bacana. Então, para o posicionamento da parte, é necessário que você realize, então, a hiperflexão do pescoço. Olha o nome da sua incidência, hiperflexão de coluna cervical. Então, você precisa abaixar o queixo até o tórax, ou até onde o paciente conseguir.
inclinando a cabeça para frente e não permitindo que ele se mova para frente. Então, tem muito paciente que você pede para ele mexer a cabeça. Opa, desce o queixinho. Você desce o queixo e ele anda para frente. Cuidado, tá? O raio central, agora, ele é perpendicular horizontal, entrando no nível DC4 ou da cartilagem tireoide. Lembra que você perfilou o paciente, ele está em perfil. Então, a sua distância foco-filme deve ser 150 centímetros, para que você diminua a magnificação. Porém, nós temos uma outra incidência chamada hiperextensão. A hiperextensão, dá uma olhadinha agora, observem ali o meu raio-x. No meu raio-x, os meus processos espinhosos agora estão mais próximos uns dos outros e o corpo vertebral da coluna cervical, ele se distancia um do outro. Então, de novo, vou dar um tempinho para vocês, deem uma pausa no vídeo e tentem anotar o posicionamento do paciente e o posicionamento da parte. Vamos lá? Então, vamos verificar o protocolo. O tamanho de filme que nós utilizamos é o 24 por filme na longitudinal com a grade Potterbook. Utiliza-se o protetor de gônadas. O paciente ele está em posição ortostática com a região lateral apoiada estativa, em perfil, as pernas entreabertas e o plano médio coronal alinhado à linha central da estativa. Novamente, é uma incidência que você pode fazer com o paciente sentado. Posicionamento da parte. Agora você precisa realizar uma hiperextensão da sua coluna cervical. O paciente ele tem que estender o pescoço o máximo possível, elevando o queixo e a cabeça para trás. O raio central é perpendicular horizontal, entrando no nível de C4 da cartilagem tireoide, e a sua distância foco-filme de 150 centímetros. Então, a gente consegue perceber que o raio central é muito parecido em todas as incidências especiais. Então, olha lá, vamos comparar essa última imagem da aula com uma radiografia em flexão e extensão, ou hiperflexão e hiperextensão. O que a gente consegue verificar? Por que a gente faz esta incidência? Qual é a importância dela? É que é justamente para nós verificarmos as articulações dessas vértebras cervicais, para que a gente verifique a biomecânica delas. Então, a gente consegue verificar em uma flexão esse distanciamento dos processos espinhosos e essa região dos corpos vertebrais que se aproximam. Nós também conseguimos verificar em uma extensão a aproximação, ia falar bem errado, a aproximação dos processos espinhosos e o distanciamento do corpo vertebral. Turma, toda vez que nós formos realizar esses posicionamentos, a gente precisa tomar atenção com uma estrutura, que é o ângulo da mandíbula. Olha esse aqui, ó, o ângulo da mandíbula ou o gônio da mandíbula, tanto em oblíqua quanto em flexão e extensão. Esse ângulo da mandíbula, ele pode sobrepor as vértebras C1 e C2. Então, é por isso que nós temos que ficar atentos e verificar se o paciente ele não está com aquele queixinho muito para baixo ou muito para cima, elevando os ombros, todo tenso. A gente precisa que o paciente fique relaxado, literalmente, ficando tranquilo, ele consegue abaixar o queixo sem muito esforço ou elevar o queixo também sem muito esforço. Se caso você verifique que ele está colocando a mandíbula para trás, você pode posicioná-lo com a cabeça um pouquinho mais para frente, não tem problema. Então, para que a gente finalize essa aula de hoje, qual que é a importância, novamente, desta incidência? Para que a gente verifique, então, a biomecânica das vértebras cervicais, as articulações entre elas, ok? Turma, então, muito obrigada novamente por assistirem essa aula. Espero que vocês tenham gostado e vamos partir para a atividade. Antes da gente partir para a atividade, muito obrigada novamente. E esse daqui é o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Pode me chamar no WhatsApp também. Beijos, turma!